Oiê, preciosos, tão amadinhos. Voltei, tô eu aqui de novo. Disseram que eu deveria me apresentar quando eu apareço nos vídeos, né? Eu não me apresento porque eu não vejo muito sentido, já que o vídeo está no meu canal e lá na página inicial do meu canal tem a descrição sobre minha pessoa. Lá vocês vão encontrar a bios, né? Com todas as minhas atividades, ok? Mas em resumo, muito prazer. Eu sou a Estimada Coelho. Em cada vídeo eu tô aqui como alguém, como algo, sei lá definir, né? Hoje eu vou estar meia-meia, tipo aquela pizza de final de semana. Minha calabresa menos. Ai, ai. Hoje metade de mim é espiritualista, metade de mim é psicanalista, por causa de duas. Era uma só, mas agora é duas mensagens via e-mail. Então, já lembrando, se vocês quiserem sugerir algum tema para vídeo, só mandar e-mail para almanuashinata@gmail.com ou deixar nos comentários, porque eu olho todos eles. Não que sejam tantos assim, às vezes quase nenhum. Por favor, se você visualiza, dá um joinha para ajudar o canal, mesmo que você não tenha paciência de assistir o vídeo inteiro. Salva lá, assistir mais tarde, se é que o assunto interessa. Ou faça o que você quiser, né? E, oi, inscritos, é uma honra ter vocês aqui, viu? Bom, outro vídeo eu estava falando meio que sobre espiritualidade, na verdade, né? O registro akáshico, trata-se de espiritualidade, espiritualismo, né? Chegou uma mensagem para mim que meio que estendendo o assunto. A pessoa, ela questiona, assim, a quantidade de vídeos que falam sobre escolhidas. Eu não vi ainda nenhum desses vídeos, mas supostamente há muitos vídeos rolando no YouTube com mensagens direcionadas a escolhidos, né? E a pessoa quer saber um pouco mais sobre o chamado e se há alguma relação com poderes ocultos e o que é exatamente os poderes ocultos. Poxa vida. Escolhidos é um termo usado por um segmento que, na verdade, não é diferente
do chamado, né? Escolhidos não quer dizer que pessoas mais especiais que outras são escolhidas a dedo para algo que as outras não merecem, não. Os escolhidos são pessoas que percebem o chamado. Não quer dizer que eles atendam o chamado. Talvez por isso haja tantos vídeos direcionados a escolhidos, porque nem toda pessoa que percebe o chamado o atende e o segue. E o que se trata os escolhidos ou aqueles que percebem o chamado? São pessoas que têm um potencial de desenvolvimento espiritual e são canais da espiritualidade na Terra para atuarem em diversas causas em prol da evolução humana. Pode parecer à primeira vista glamouroso, né? Só que não, tá? Não é à toa que muita gente não quer saber de chamada nenhuma, não quer saber de ser escolhida nenhuma. Lidar, viver, trabalhar o tempo todo com a espiritualidade não é como ter um emprego formal, sabe? É o tempo todo, praticamente, uma vida em prol de servir e obedecer a espiritualidade, a força maior, para o bem comum. São aqueles que contribuem para a evolução humana. O fato de serem escolhidos não quer dizer que são os bambambam, tá? Tanto é que muitos deles têm capacidades específicas, dons ou carismas, né? Exatamente porque são como todas as outras pessoas, humanas, falhas como qualquer outra pessoa, e que precisam constantemente se desenvolver espiritualmente para que possam exercer o trabalho, a missão ou o propósito deles neste mundo. Às vezes, uma pessoa não ouve chamado nenhum, mas ela simplesmente decide que ela quer dedicar a sua vida a um propósito maior. A espiritualidade acaba acolhendo essa pessoa, protegendo-a, capacitando para que possa exercer esse propósito. Os poderes ocultos, eles não estão no plano espiritual. Os poderes ocultos estão aqui no plano físico. Eles são as grandes multinacionais, as grandes mídias, a política e a religião. Não a religião em si. Alguns líderes espirituais que se associam à política e outros setores da sociedade.
Esse poder oculto é então um grupo, um conglomerado de empresas, líderes religiosos, políticos e mídia. São todos corruptos? A gente poderia dizer assim à primeira vista que são corruptos, né? Mas eles são conscientes do papel que eles exercem ao propósito. Um colabora em prol do outro. E qual é o propósito deles? É fazer com que o ser humano, ele, entre tantas coisas, não usufrua do primeiro dom que ele recebe quando vem neste mundo, a primeira dádiva concedida, que é a vida. Nenhum dos integrantes desse conglomerado tem interesse que você viva a vida. Então, todos vão trabalhar de alguma forma para que você, por exemplo, seja infeliz, seja insatisfeito, seja fracassado, seja mal-sucedido. Eles trabalham para que cada um se mantenha onde está. Eles alimentam a guerra, eles alimentam a fome, eles alimentam os conflitos, as desigualdades, a pobreza. Desenvolvem no sentido de manter tudo isso assim como é. Não é interessante para o poder oculto que as pessoas sejam bem-sucedidas com o seu trabalho honesto. Não é interessante que eles sejam pessoas conscientes humanas, muito menos espiritualizadas, fora de qualquer tipo de denominação religiosa ou de crença. Não é interessante que o intelecto seja desenvolvido, que alcancem a plenitude da vida. Pessoas felizes não podem ser compradas. Pessoas felizes não podem ser manipuláveis. O indivíduo, ele só é manipulável, condicionável, a partir do momento que ele se submete. E normalmente ele se submete porque está precisando de algo. Ele pensa que está existindo uma troca, só que não. Um exemplo bom, eu vou fazer 54 anos este ano e as linhas de ônibus começaram a passar no meu bairro. Eu tinha 5 anos, sim, foi antes, mas vamos dizer que foi quando eu tinha 5 anos. O mesmo problema de superlotação de ônibus existe até hoje, apesar da facilidade de se ter um veículo, apesar de existir linhas de metrô. Mas ainda existe superlotação.
em ônibus e também agora em metrô, que quando eu tinha 5 anos não existia. Mas afinal, que tipo de problema existe que a vontade política não consegue resolver definitivamente esta questão? Soluções de curto prazo, que depois que usadas vão para a gaveta, e após mais ou menos 10 anos eles se retiram da gaveta e usam de novo. Mas como assim? A política precisa de promessas de campanha. O que eles vão prometer? Todas as necessidades básicas que o cidadão precisa. Uma delas é as condições de transporte público. Então, vão prometer solucionar o problema, colocando mais frotas na rua, ampliando as avenidas, desculpa, criando mais linhas de metrô. Aparentemente, por algum tempo, o problema parece ser solucionado. Desculpa. O problema parece ser solucionado de novo. Até que, passado 4 anos, sinais daquele problema começam a ressurgir. Passa-se mais 4 anos e o problema está de volta. A solução do transporte público visa uma solução de curto prazo para pelo menos assim, mais ou menos 10 anos. Porque em 10 anos haverão mais adultos, mais usuários de transporte público e o problema retorna. Assim, eles podem continuar fazendo as promessas para ganhar votos. Em absolutamente todos os setores da sociedade, a política funciona assim. Só a política? Não. A religião também. Por exemplo, quando a religião prega a teoria da prosperidade. Como se Deus fosse banqueiro, como se as ruas de ouro fossem algo literal, que o ouro é do plano físico. Como se Deus contasse moedas. Eles convencem convincentemente pessoas que querem melhorar a sua situação financeira a dar o pouco que elas têm na história dos 10%. E isso acaba as mantendo naquela mesma situação. Ah, mas tem gente que progride. Tem algumas pessoas que sim. Mas não é porque elas deram dinheiro, não. É por causa da fé. A fé é um dom. Sabia? A fé é um dos 9 carismas. Se você tiver fé, as coisas acontecem. Independente se você vai dar dinheiro ou não.
Então, da mesma forma, a mídia, criando manipulação, semeando ideias na mente da população, para condicionamento, para manipulação em massa. Assim também as grandes empresas. Aliás, elas são a maior prova de que a manipulação em massa acontece quando uma propagandazinha boba convence você que um cereal é muito melhor do que qualquer outro que custa mais barato, sendo que cereal é tudo bem. O propósito dos escolhidos, daqueles que têm chamado, então, é, de certa forma, combater o poder oculto. Como? Levando conscientização às pessoas. O mundo espiritual tem alguma coisa a ver com isso? Tem, porque toda alma é muito preciosa. Mas isso não tem nada a ver com o que as pessoas conhecem por salvação da alma. Não basta se enfiar na igreja, bater cartão lá e achar que pronto, você está salvo, a tua salvação está garantida. Não. A alma, ela tem que ser salva enquanto ela está dentro deste corpo. Nenhuma pessoa que não consiga tirar o poder do corpo do animal bípede está permitindo que a alma se salve. A alma, para ser salva, ela tem que ser dominante. Ela tem que mandar mais que o ego. É uma característica interessante dos escolhidos, daqueles que recebem o chamado. Eles têm, de certa forma, essa consciência. A questão é o quanto dos encantos do mundo tornaram-se a prisão deles. Porque tudo o que o conglomerado do poder oculto produz é prisão. Por mais que nós ensinemos a liberdade, acabamos todos nós, de alguma forma, sendo prisioneiros. Como diria Khalil Gibran, todos somos prisioneiros, mas alguns em celas com janelas. Certo? Janela. Os escolhidos, aqueles do chamado, eles enxergam o mundo através de janelas. Realmente não tem nenhuma glória nisso. Tá? Principalmente porque a maioria das pessoas não está nem aí para isso. Elas se permitem contaminar
se corromper, ela se integra a tudo o que satisfaz ao corpo, apenas ao corpo, e tem relação com os frutos da carne. Cada vez mais elas, como eu disse no outro vídeo, sepultam a alma, tirando-lhe todo o poder. E sabe assim o que vocês acham que uma alma assim pode ter habitando no corpo assim? Tem um versículo interessante no livro cristão que fala: todos nasceram no pecado e destituídos estão da glória de Deus. Uma tradução assim, bem pesada, dramática para impor muito, né? Porque a bem verdade é que acho que a tradução hebraica não é bem isso, não. A tradução direta hebraica. Esse versículo, na verdade, está querendo dizer que pecado, né, no original hebraico não existe a palavra pecado, segundo o Mensagem. Eu fugi das aulas de hebraico. Mas o corpo, ele já nasce com o pecado. O pecado é a corrupção do corpo. É quando o corpo passa a gerar os frutos da carne. Então, destituídos estão da glória de Deus, quer dizer, a alma, ela está separada de Deus pela carne. Para finalizar o assunto, eu quero compartilhar com vocês uma ideia bem doidona que aparece aqui no telão mental sobre a alma quando desencarna. Sabe o espermatozoide quando ele está indo encontrar o óvulo? Aí fica aquele montão em volta do óvulo, todo mundo tentando chegar fazer uma abertura, entrar e chegar lá no núcleo. Eu imagino a alma da mesma forma, mas não para entrar no óvulo, para sair do corpo que um dia foi um óvulo. Assim como o óvulo, se a alma não tiver força, ela não vai chegar a lugar nenhum. É algo para a gente pensar. Eu vou pensar sobre isso. É algo para se pensar. O outro assunto nada tem a ver com espiritualidade. O outro assunto veio por causa de um vídeo onde eu falo sobre os ciclos da violência. A pessoa questiona se todo homem que pratica violência doméstica ou qualquer tipo de violência contra a mulher, ele é patologicamente um abusivo narcisista ou um narcisista. Não. E talvez esse seja um detalhe que muitas pessoas não se atentam. Primeiro a gente vai saber um pouco mais sobre o narcisismo, né?
narcisista, termo narcisista, vem de Narciso da mitologia grega, né? Que ele se apaixonou pela própria imagem refletida na água. Então, dentro da psicanálise tem o lance daquele que, embora pareça que ama o outro, ele não ama o outro, ele ama o que ele vê de si mesmo no outro ou o que ele queria para si no outro. É assim, literal mesmo, de modo doentio mesmo. Né? Aí a gente tem que entender um pouco sobre recalque. Em psicanálise, recalque refere-se a um mecanismo de defesa inconsciente que consiste em afastar da consciência ideias, sentimentos ou desejos que são considerados inaceitáveis ou ameaçadores. Tirei de uma literatura aqui, eu discordo dessa parte que seja um mecanismo de defesa inconsciente vindo de um narcisista ou de outra patologia, visto que a defesa de sentimentos ou desejos que são consideráveis inaceitáveis ou ameaçadores não quer dizer especificamente de promiscuidade, de leviandade ou algo do gênero. Para o narcisista, abusivo principalmente, sentimentos e desejos que não são considerados, que são considerados inaceitáveis ou ameaçadores, seria, por exemplo, amar verdadeiramente outra pessoa, se entregar à paixão, admitir erro, admitir afeto, carinho por outra pessoa, utilizar da empatia. É um processo de repressão mais profundo e estruturado, onde o conteúdo recalcado permanece no inconsciente e também inconsciente, mas pode influenciar a vida da pessoa através de diferentes manifestações. Quer dizer, esse ato de afastar, fugir de sentimentos e desejos que ele considera uma ameaça, chama-se recalque. Para o narcisista abusivo, o conteúdo recalcado é o que? Oferecer para o outro o que se pode gerar de mais nobre como o amor. Toda vez que ele se der conta de que está amando, ele vai se afastar de alguma forma ou vai arrumar um motivo para que o outro se afaste. Em muitos casos procura fazer que o outro se afaste porque é mais prático para ele, né? Por quê? Porque ele não costuma dar o braço a torcer. Ele sempre prefere a área de conforto. Né? Então,
A definição do recalque é um processo inconsciente ou consciente que visa proteger o indivíduo de sentimentos ou pensamentos que possam causar dor ou ansiedade. Ele não quer amar outra pessoa, ele se ama. A prioridade é sempre ele. Ele só sabe olhar para o próprio umbigo. A partir do momento que o amor dele por ele está sendo compartilhado com outra pessoa, isso lhe causa toda ansiedade. Começa a ficar com a cabeça perturbada. Começa a ter muita paranoia. Os recalques. E como que funciona esse mecanismo, né? Vaidade e ego, como sempre. O ego, em vez de lidar diretamente com o conteúdo indesejado, o expulsa da consciência e o mantém no inconsciente. Quer dizer, normalmente é um indivíduo que vive com histórias inacabadas, assuntos mal resolvidos. Vai levar ao longo da vida esses conteúdos pela metade. Porque no recalque dele, no afastamento do que ele considera uma ameaça, principalmente para o seu ego envaidecido, tipo pavão mesmo. Ele prefere reprimir sentimento, desejo, mudar o foco para outra coisa, né? Como se quando a gente tem um desejo, sentimento, a gente não tem como se livrar disso. Mas ele se engana, ele mente para si mesmo, substituindo o foco dele. Isso é um perigo, porque, consequentemente, de tanto mentir para si, ele passa a ser mentiroso para os outros também. Né? Então, nessa de se afastar e simplesmente, por exemplo, chegar e falar, né, quando sentiu o medo de descobrir que está amando de verdade, em vez de chegar na pessoa, simplesmente terminar a relação, ele some, desaparece. Só que o sentimento está lá. Aí sente falta. Aí volta. Acha que vai poder levar com desinteresse. E aí o que acontece? Se envolve com várias pessoas. Seja envolvimento pessoalmente, seja online com contatinhos. Para quê? Para não ter os sentimentos direcionados para aquela pessoa, para uma única pessoa, porque ele considera isso uma ameaça. Só que aí ele percebe que o sentimento só cresce, porque um sentimento verdadeiro é assim. Então ele se afasta de novo e some. É incapaz de chegar, e falando português claro, né? Terminar num relacionamento que nem um homem de verdade. E foge. Aliás, uma das práticas comuns dos narcisistas, né, é fugir. Quando ele é descoberto, né, porque a atuação dele vai até onde, por exemplo, ele é denunciado, ou ele é descoberto
por outro membro da família que ele é abusivo com a parceira, com o parceiro, ele foge. Ele abandona lá. Porque ele não tem coragem, ele não tem capacidade de lidar com uma situação, resolvê-la e dar um fim adequado. Uma pessoa que não sabe encerrar ciclos. Então, o que acontece? Vai vivendo a vida com ciclos que não foram enterrados e vai seguindo preso a todos eles. E todos eles vão se refletir sempre no presente do sujeito narcisista. Como são as manifestações do recalque? O conteúdo recalcado pode reaparecer de forma disfarçada, como em sonhos, atos falhos, sintomas neuróticos como fobias e ansiedade, ou até mesmo em relacionamentos interpessoais. Então, como o conteúdo recalcado se trata de algo que foi reprimido, foi tentado esconder, ocultar, mascarar, consequentemente, esse conteúdo, esse recalque, ele vai surgir em sonhos. Atos falhos é quando, por exemplo, está conversando com alguém e fala o nome da outra pessoa, sem querer. Sintomas neuróticos, que é as fobias e a ansiedade, porque qualquer coisa ficar muito tempo reprimida, não vai ficar só em sintomas neuróticos. A paranoia vem também, logo depois. Ou até mesmo em relacionamentos interpessoais, seja no vício de traição, o vício de validação, né? Fica tentando, chamando a atenção de tudo que é mulher para ter validação, porque precisa alimentar a vaidade. É como se, vamos supor, reprime o amor, precisa dar vazão àquilo, não quer admitir para aquela pessoa que a ama. Então vai amar qualquer coisa, menos a pessoa. Então vai ter vários tipos de relacionamentos, vai cobiçar tudo que é tipo de matéria, seja bem, seja dinheiro, seja um carro. E nessa poderá ter maneiras, né, desenvolver maneiras de acumulação, de coleção, de ficar juntando coisas. E por aí vai. Tudo isso evolui com o tempo. Quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais vai evoluir. Chega uma idade que nem não tem mais jeito. Desculpa tanta tosse. Meu filho e minha nora estavam aqui, meu filho é psicólogo, minha nora advogada. Nós estávamos discutindo exatamente algo que vai entrar aqui nesse assunto. E quando a gente começa a filosofar, horas, né? Então eu já falei pra caramba. E eu não estou acostumada a falar.
O recalque é um conceito central na teoria psicanalítica de Sigmund Freud, que busca entender as causas e consequências da repressão de desejos e sentimentos. O recalque se trata disso. Repressão de desejos e sentimentos. Reprimir. Uma pessoa pode se apaixonar por outra, mas por assuntos inacabados do passado, ciclos que não foram concluídos, fechados, finalizados adequadamente, a pessoa ela já vai ter desenvolvido, por exemplo, paranoia ou alguma fobia. Ela vai medir a outra pessoa com a régua que ela é medida. Então, se ela, com certeza, já está no estágio do vício, traição, de validação, ela sofreu alguma traição no passado, ou ela traiu e fez outra pessoa sofrer muito. Mas normalmente ela foi traída, ela sofreu uma decepção muito grande. Ela vai julgar que a outra pessoa vai fazer a mesma coisa. Então, o que ele faz? Ele não quer continuar apaixonado. Ele desvia o foco. Então, de alguma forma, ele tem que fazer esvair aquele sentimento de paixão. Será apaixonar comigo, vai comer desenfreadamente, vai ser paixão em sexo, vai viciar em pornografia, em traição, em contatinho, de ficar trocando nude, em masturbação, tudo simplesmente para se afastar, conseguir se afastar daquela pessoa, porque se ela perceber que eu estou apaixonando, ela vai fazer a mesma coisa que eu fizer comigo lá atrás. É um exemplo desse mecanismo de defesa, entre aspas, que é a repressão, que é reprimir, né? Então, embora o recalque e a repressão sejam relacionados, o recalque é um processo mais profundo e estruturado, enquanto a repreensão é um mecanismo de defesa que pode ocorrer de forma mais consciente e momentânea. Quer dizer, o recalque, ele trabalha lá dentro, nos sentimentos, nos desejos, na mente. Já a repressão é como o ato de reprimir, de resignificar, de substituir o objeto da paixão por outro. Um outro que ele tem a certeza que não vai lhe causar dano como aquela outra pessoa. Se envolver com uma pessoa assim é pedir para que em algum momento da sua vida você acabe tendo que invocar a Lei Maria da Penha, tá? Uma pessoa dessa maneira não tem cura, porque para ter a cura sobre isso, a pessoa tem que querer. E quando chega no nível dos vícios, querer não é bastante. Então, muitas vezes acontece que a pessoa
aparece mudada e até engana. E não, ela não mudou, ela se mascarou. E aí a questão que vem dentro do ciclo de violência doméstica, nas patologias que vão se desenvolvendo ao longo dos ciclos de violência, é que não há só o narcisista abusivo. Às vezes o narcisista abusivo, ele não chega ao ponto, por exemplo, da violência física. Ele tem mais um certo prazer na manipulação, no controle. E quando ele não consegue controlar, ele começa a se revelar. Daí é que está. O narcisismo, ele chega num ponto que ele pode evoluir. Ele entra na linha das patologias psicopáticas. O sádico é um estado do abusivo que ele é que chega ao ponto de tortura física, violência física e feminicídio. Não tem cura. Ele está dentro do grupo dos serial killers, psicopatas. Entre outros, né? Estupradores, pedófilos. Nenhum desses tem cura. E o sádico, ele tem um certo prazer no sofrimento do outro. E muitas vezes ele é compreendido como narcisista abusivo. Por quê? Porque ele usa umas mesmas táticas do narcisista. Como, por exemplo, jogar a culpa no outro. Como, por exemplo, dizer que está arrependido. Ele pede desculpa, ele não pede perdão. Ele não consegue pedir perdão porque ele é incapaz de dar o braço a torcer. Mas na encenação dele, ele vai pedir desculpa. Porque está dentro da tática dele. Ele vai chorar. E vai parecer um choro de verdade. Vai se colocar como vítima. E ainda vai dizer, eu fiz isso porque você. Tanto o sádico como o narcisista abusivo, eles jogam a culpa no outro. Por pior que eles façam, está sendo sabida do que eles fizeram, ainda assim, se não tiver como negar, ele vai reverter e vai culpar o outro pelos seus atos. O sádico faz isso também. O sádico ainda, eu penso que vai além do narcisista, porque o narcisista vê o outro como espelho, ele não ama o outro, ele ama
que ele vê de si no outro. Ou o que o outro tem, que ele acha que ele possui. É como um espelho mesmo. O sádico, ele chega a ter inveja do que o outro tem. Ah, mas o que? Carro, casa? Não. Da postura da pessoa, da luz própria, da sua empatia, da sua capacidade de interagir com as pessoas. Qualquer traço de personalidade, a personalidade, o sádico vai invejar essas coisas. Tanto o narcisista abusivo quanto o sádico, se vocês se relacionarem com algum homem com essas características, nessas idas e vindas deles, por favor, nas idas, vocês só vão para longe deles. É uma relação que não tem conserto. É uma relação que, se continuar insistindo, acaba em feminicídio. Ah, mas então eu tenho que dar uma chance porque ele é doente. A gente chama que é doente porque é um desvio. Não tem nem não tem terapia que dê jeito, não tem medicação que dê jeito. Por isso é uma doença. É nocivo, por isso é doença. Não vai mudar, não muda. É pedir para se colocar em risco. É, na primeira oportunidade que tiver, procurar um lugar seguro onde tenham outras pessoas, cortar todos os meios em que essa pessoa possa entrar em contato com você. Bloqueia em rede social, bloqueia telefone, bloqueia e-mail. Não diz para ninguém o endereço para onde você foi. Infelizmente, é esta a primeira atitude que tem que se fazer quando consegue escapar de um abusivo narcisista ou de um sádico, de um homem que pratica violência doméstica. Não tem essa de, eu cheguei à conclusão que você tinha razão, mas a gente pode ser amigo, né? Afinal, a gente teve uma história. Vamos ali tomar um sorvete, uma cerveja? Aí você pega e vai, entra no carro do sujeito. Ali ele te mata. É só assistir os noticiários. É um padrão. É um padrão. Ex-marido, de casamento onde as duas partes encerraram o seu ciclo civilizadamente, é uma coisa. Ex-marido que teve que ir para o litigioso, ex-marido que pratica violência doméstica, abuso, seja de que nível for, vai para longe e corta qualquer tipo de contato.
muda o chip, muda o telefone, muda de endereço, para poder resolver sua vida e recomeçar sua vida. A primeira atitude para se salvar, para preservar sua vida, é isso. Não tem que ter contato, não tem que atender telefone, não tem conversinha. Experimenta até arrumar um advogado, mesmo que seja na defensoria pública, e usar a célebre frase: converse com meu advogado. Se vier com desculpinha que eu tenho que tratar com você da pensão das crianças, da sua pensão, fale com meu advogado. Dê o telefone do seu advogado. Ou dê o telefone do sujeito para o advogado e fala com ele: ó, advogado, fulano lá está me perturbando. Sabe? Autopreservação. Não é difícil pensar em meios de se proteger, proteger os seus filhos, se manter viva. Ah, mas que eu amo ele e que... Gente, por favor. Vocês querem saber a verdade do amor? O amor é recíproco. Não existe isso de um ama e o outro não. Isso é amor platônico. O amor platônico é uma ilusão. É uma mentira que a pessoa cria na mente dela e alimenta. Não podem andar dois juntos se não houver entre eles acordo, sabe? Como disse Saint-Exupéry, amar não é olhar um para o outro, mas olhar juntos na mesma direção. Simples assim. Esse romantismo feminino ele é lindo, mas ele seria muito mais lindo se houvesse no mundo homens românticos. É algo que está em vias de extinção. O que ainda temos de romance, nós precisamos equilibrar, porque nunca sabemos se a pessoa com quem nós vamos nos relacionar é uma criança crescida que a gente vai ter que virar mamãe, ou se é um fora da curva que a gente vai ter que tratar, ou vai ser, em vez de um ser de luz, um ser de cruz, uma mala sem a alça para levar para o resto da vida. Aí nisso, nós vemos o problema de estima e falta de amor próprio, porque amor próprio é se amar. Se nós nos amamos, nós queremos o melhor para nós. Não há como amar outra pessoa sem se amar. Não existe um relacionamento onde um ama. Quando um só ama, um só está sendo usado, está sendo explorado pelo seu objeto de amor. O amor é uma energia, por isso que tem aquele símbolo do infinito, sabe? O amor é assim.
Se você ama, o outro não correspondeu de imediato, não é amor. Então, preservem-se, cuidem-se, sobrevivam, não permitam mais que exterminem as mulheres, se deem valor, tenha o controle e o domínio de suas vidas. Relacionamento não é realização de vida, viu, meninas? Relacionamento não é realização de vida. O seu sucesso, o seu progresso, a criação dos seus filhos é ter um homem para ficar dando trabalho, impactando a sua vida, não, tá? É isso. Até o próximo vídeo, ficou longo isso, desculpa. Fiquem bem, se cuidem, por favor, se cuidem, tá bom? Qualquer coisa, manda e-mail. Beijos na alma.